Paz amado, hoje estou aqui para gravar mais um vídeo. E o vídeo de hoje, como vocês estão vendo na tela aqui, é o relatório gerencial do TRX-F11, referente a setembro de 2025. Vamos trazer suas principais informações. E eu vou deixar claro aqui no vídeo aqui, que semana que vem eu vou trazer outro vídeo sobre o TRX-F, falando somente da subscrição e dos imóveis que ele pretende comprar. Então eu vou dar uma passada mais rápida nessa parte. Aqui tem o sumário dele certinho. Um ponto positivo aqui para a gestora é um relatório com 30 páginas. Então ele traz bastante informação. Então, ponto positivo do TRX. Traz bastante informação, com bastante página. Não que os relatórios com poucas páginas de alguns ativos seja ruim, mas às vezes traz menos informações, é mais resumido. Então vamos dar sequência aqui. Que ele traz um pouquinho sobre a TRX, que ele fala que tem mais de 2 milhões de metros quadrados de imóveis em desenvolvimento, mais de 120 imóveis construídos ou comprados, mais de 10 bilhões investidos e mais de 200 mil investidores ativos. Aqui ele traz alguns dos seus clientes, que é o Pão de Açúcar, o Açaí, Carrefour, Grupo Mateus, Leroy Merlin, Obra Max e assim vai. Aqui ele traz a TRX também tem um canal no YouTube, se você quiser entrar lá para você ficar informado com uma visão diferente, que é a visão da própria TRX. Aqui é o objetivo, o fundo de investimento imobiliário com foco na distribuição de renda e dividendos aos seus cotistas através de uma gestão ativa, que busca maximizar seu retorno por meio da aquisição, do desenvolvimento e da venda de imóveis locados preferencialmente para grandes empresas com contratos de longo prazo. Ou seja, que ele fala que ele vai trazer renda para o cotista através de desenvolvimento, que é construir um galpão e assim tendo uma taxa de retorno maior, com compra e venda de imóveis, e a maioria dos contratos geralmente é atípico de longo prazo. Aqui são suas informações básicas. O fundo teve início em outubro de 2019, então daqui 7 dias ele faz mais um aniversário. Já que hoje que eu estou gravando o vídeo é dia 8/10. Sua gestora é a TRX e a administradora é a BRL Trust Investimentos. Tem a taxa de administração de 1% ao ano sobre o valor do mercado. Isso daqui é muito importante, porque se o fundo cair a cota, ele recebe menos. Se o fundo subir, fazer um bom trabalho e ficar acima do seu VP, ele recebe mais de administração. A data de pagamento é o 10º dia útil. Aqui, a amada e querida taxa de performance, 20% sobre o que exceder dos rendimentos distribuídos em relação ao IPCA mais 6. Então, o que passar de IPCA mais 6 tem 20% de taxa de performance. A data base desse relatório é 30/9. Aqui eles trazem os principais números. Teve 11 emissões já, está no 12º em curso. Tem cerca de 203 mil cotistas. Sua cota patrimonial está R$ 101,52. E no fechamento desse relatório estava R$ 98,67, cota mercado. Tem um valor patrimonial de 3,2 bilhões. E vamos ver quanto que está hoje no dia que eu estou gravando esse relatório. E vamos ver quanto que está hoje no dia que eu estou gravando esse vídeo. Sua cotação está exatamente em R$100, cravado, segundo a Ward. Se você quiser saber mais, deixa nos comentários que eu te explico melhor como é que funciona essa Ward. Está com uma leve variação positiva de 0,50%. Tem o dividendo yield dos últimos 12 meses de 13,31%. Seu PVP levemente descontado, praticamente no VP 0,99%. E a liquidez diária de 11 milhões. Aqui, sua variação no último ano foi cerca de 8% positivo, ou R$ 7,78. Aqui é o retorno do investimento, em 1 mês, 3 meses e até 5 anos. Aqui a distribuição dos últimos 12 meses, levando em consideração 1 mês, 3 meses, 6 meses e 1 ano. E vamos voltar para o relatório, mas antes de nós voltarmos para o relatório, eu venho aqui pedir sua ajuda para chegar a 5 mil inscritos. Minha meta. Se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal.
Se o vídeo for trazer alguma informação relevante para você, deixa o like e deixa um comentário aí com uma sugestão, um elogio, uma crítica construtiva, lógico, sempre com educação. Vamos voltar para o seu relatório agora. O último rendimento que ele vai pagar, ele já anunciou 93 centavos, está mantendo dentro do seu Guinness. Tem um dividend yield mensal de 0,94% e um anualizado de 11,31%. Que é a liquidez média diária que nós já vimos, ele tem cerca de 74 imóveis e 24 inquilinos, então ele é um pouco mais concentrado, mas acaba sendo decorrente do renda urbana. Ele fala que seus portfólios estão distribuídos em 12 estados, tem uma área total de terreno de 1.428.000 metros quadrados e uma ABL, que é a área bruta locável, de 731.000 metros quadrados. Sua receita por tipo de contrato, cerca de 31% atípico e 18% típico. Tem um prazo médio de 14 anos. E sua vacância física está 0,22 e a financeira 0,42. Então praticamente zero sua vacância, menos de 0,5%. Agora destaque do mês, que ele já traz logo de cara: aprovação e início da 12ª emissão do TXF. No dia 26 de setembro, a aprovação e início da segunda emissão de cotas do TXF. Ele busca captar 2 bi e, se contar com um lote adicional de 50%, pode chegar até 3 bi. Grande parte desse valor vai ser pago, os imóveis serão adquiridos com cotas do fundo, que ele traz sobre a conclusão de algumas aquisições. No dia 11 de setembro, o fundo concluiu a aquisição do galpão Mercado Livre em Araucária pelo valor total de 207 milhões, dando isso e terá um yield on cost no primeiro ano de 12%. No dia 15, ele concluiu a aquisição da loja Açaí Atacadista em Aparecida de Goiânia, no valor de 59 milhões, com cap rate de 8,8% ao ano. É que ele deixa claro que esses dois ativos fazem parte do pipeline da 11ª emissão. E todos os contratos são atípicos com prazo de 10 a 20 anos. Aqui ele traz a distribuição mensal, será pago no dia 14 do 10. Aqui ele mantém seu guia de distribuição entre 0,90 e 0,93 por cota até final do ano. Aqui ele traz um destaque de que ganhou o prêmio Master Imobiliário, o Hospital Albert Einstein. E aqui ele explica como é que funciona. Vou pular essa parte para o vídeo não ficar muito grande. Aqui ele traz um comentário sobre o mercado. Se tiver interesse de ler certinho, eu recomendo que você entre no relatório e leia direitinho. Tem bastante informação boa aqui. Pode te auxiliar nos seus estudos, mas eu não vou passar por aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande. Aqui ele já traz sobre TRXF. No dia 30 de setembro foi anunciada a distribuição, nós já vimos, vai ser pago no dia 14 de outubro. Aqui ele traz um marco para o fundo, que o número de investidores do fundo terminou o mês de setembro superando os 200 mil cotistas, pela primeira vez na história do TXF. Ele traz aqui que teve um volume médio diário negociado foi de aproximadamente 11,61 milhões. E aqui ele já traz mais informações da nova emissão, que ele fala do termo da resolução do CVM, será destinado para os próprios cotistas do fundo e investidores profissionais. Esse aqui, investidores profissionais, provavelmente, né, será os vendedores dos ativos. Montante inicial de oferta 2 bi, como eu falei. O montante mínimo, cerca de 9 milhões. Preço de emissão por unidade, R$ 100,20. E mais uma taxa de 13 centavos, que vai ser para os custos unitários das ofertas. Então, o preço da subscrição, R$ 100,33. Como nós já vimos, a cotação hoje está em R$ 100, então está abaixo do preço da subscrição. Aqui ele traz o fator de proporção, 0,6, sobre o número de cotas detidas pelo cotista no fechamento de 2 de outubro de 2025. Então, para você saber quantos direitos de subscrição você vai ter, é só você pegar o seu número de cotas e multiplicar por 0,614 e assim vai.
Lembrando que isso conta as cotas inteiras. Se, por exemplo, você fazer suas... Por exemplo, se tiver... Vamos supor que você tenha 100 cotas. Então, você teria direito a 61 subscrição. A direito de subscrição. Aquele traz que o período do direito de preferência começa no dia 6, no caso começou no dia 6, e vai até o dia 16 de outubro. A partir do dia 17 é a data de liquidação. Está previsto também. Aquele traz o coordenador líder é a BTG. E aquele traz a tabela com o pipeline para aquisição com os recursos captados nessa oferta. Eu destaquei alguns ativos aqui. Todos esses ativos que eu destaquei aqui, ele vai ser comprado com cotas do TRXF. Então, independente da captação dos cotistas, ele vai conseguir comprar esses imóveis. Tem outros que ele vai dar parte em cotas e parte em pagamento à vista, pagamento a prazo. Esse pagamento a prazo que provavelmente, né, vai aumentar a alavancagem do fundo. E os pagamentos à vista, que, pelo que eu vi aqui, é apenas um. Só um, que é pagamento à vista. Que é cotas do fundo mais pagamento à vista. Aí deva sair do valor captado da 12ª emissão. O seu yield on cost aqui varia de 8% a 14%. Como eu falei lá no começo do vídeo, eu vou trazer um vídeo explicando só essa parte. Então eu vou levar mais por cima, não vou dar muito detalhe. No vídeo eu trago um detalhamento exatamente sobre essa parte. Mas o total que ele quer comprar, cerca de 36 imóveis, dando um valor de 2,3 bi. Ou seja, ele vai usar o valor que ele quer captar, que é de 2 bi, mais uma parte do lote adicional, para poder captar todos esses imóveis do pipeline. E ele vai pagar com cotas da 12ª emissão 1,9 bi. Então ele teria que captar 472 milhões com essa emissão em dinheiro, né, no cash, para poder comprar esses 36 imóveis que ele quer comprar. E aqui como é que ficaria antes e depois da emissão. O valor investido em imóveis tem cerca de 4,2 bi, passaria para 6,6 bi. Isso daria uma variação, um aumento em 56% do valor investido em imóveis. O valor patrimonial passaria de 3,2 para 5,2, então daria um aumento de 2 bi, cerca de 60% a mais. E a BL do fundo passaria de 731 para 1,4 bi, daria um aumento de 93%. E a área de terreno passaria de 1,4 para 2,2, daria um aumento de 40%. Essa área de terreno é importante que, no futuro, ele poderia fazer desenvolvimento nessa área de terreno e aumentar o número de imóveis, aumentar a ABL do fundo. E aqui a estimativa dos próximos 12 meses, que se manteria entre 90 e 93 centavos, então em relação a dividendos, não mudaria nada. E o prazo médio do contrato aumentaria cerca de 4%. Aqui ele traz de forma mais explicativa o gráfico, a tabela. Aqui ele traz a famosa DRE do fundo. Referente a setembro, ele teve receitas imobiliárias 20 milhões, com rendimentos mobiliários cerca de 18 milhões, e receita financeira, que é o que rende, o dinheiro está no caixa, ou cerca de 3,3 milhões. Então, um total de receitas de 42,2 milhões. Ele teve despesas operacionais cerca de 2,6 milhões e a despesa financeira cerca de 6,2 milhões, daria um total de 8,9 milhões. Essas despesas financeiras é a famosa alavancagem. Então, no caso, ele teve um resultado operacional de 33 milhões, ou R$ 1,03 por cota, e distribuiu 30 milhões, cerca de 93 centavos. Ou seja, ele aumentou sua reserva de 18,7, passou para 21,8, cerca de 3 milhões. Ele distribuiu cerca de 94% da renda e tem cerca de 67 centavos de resultado acumulado. Aqui seria o resultado por cota, traz certinho que é cada um, que receita imobiliária, despesas e assim vai. Aqui é o histórico de distribuição. Como podemos ver, ele sempre vem mantendo 93 centavos desde o começo do ano.
últimos 12 meses. E a cada semestre ele dá uma burdoada. Em dezembro ele pagou 2,50. Em junho ele pagou 1,51. Provavelmente, como podemos ver que ele vem trazendo, ele paga um pouquinho a menos, ó. Pouquinho a menos, pouquinho a menos. Então pode ser que tenha uma porradinha de final de semestre. Pode ser. Que ele reafirma o guindas entre 90 e 93. Que ele traz um pouco a evolução do cotista, como podemos ver. Subiu de agosto para setembro quase 10 mil cotistas. E aqui ele traz a referência, que ele leva em consideração a cota 97,56. E aqui ele traz a rentabilidade total de 2%, em setembro, né? Contra 1,04 do CDI e 0,50 do IPCA mais 6. O IFIX no período bateu o TRX com 3,25%. E aqui é o volume negociado. Aqui é a multa, como podemos ver, cerca de 81%, que é 81% dos seus contratos, que é atípico, é saldo remanescente. Seguido por até 12 meses, cerca de 11%, e assim vai. Aqui é a receita reajustada no mês. Em setembro ele teve 1,33% de reajuste. E agora em outubro, nesse mês que nós estamos, cerca de 6,28%. A sua taxa, cerca de 82%, é reajustada a IPCA, 5% é IGPM e cerca de 12% uma média entre IGPM e IPCA. Ele fala que seu prazo médio de aluguéis é cerca de 14,28 anos, já falei lá em cima. Aqui seriam os vencimentos dos contratos. Em 2025 não tem nada, em 2026 não tem quase nada. Só lá em 2028 que vai ter cerca de 4%, que seria mais relevante. Mas os principais é 2035 e lá depois 2041. Aqui é a diversificação da carteira, alocação dos recursos por PL, cerca de 70% é imóveis, 18% do TRXB e 3% é CRI. E tem 3,54% esse Sepurc também, que é um fundo da Capitânia, também de renda urbana. Cerca de 43% segmento atacadista, 38% do segmento de varejo e 11% de casa e construção. Perfil dos seus imóveis, 89% é perfil de varejo, renda urbana, né? 5% logístico e 3% hospital. Aqui é a receita do aluguel por inquilino. Então, como podemos ver, ele é um pouquinho mais concentrado. Cerca de quase 30% da sua receita vem do açaí atacadista, 17% do Grupo Mateus e 15% do Pão de Açúcar. Então, ele é bem concentrado tanto nos inquilinos quanto no ramo também, que é varejista, supermercado, né? E atacadista. Ele tem também Mercado Livre, tem Albert Einstein que está construindo, Leroy Merlin e cerca de 1,44% concentrado em 5 inquilinos. Então, como podemos ver, ele é bem concentrado mesmo. Então, esse é um ponto de atenção que você deve levar em consideração nos seus estudos. Como nós já vimos em cima, tem cerca de 12 imóveis em 12 estados. O principal é em São Paulo, cerca de 41 ativos, ou 45,60% da sua receita. Aqui é a estrutura do TRXF, tem os imóveis e tem o TRXB, que é como se fosse o filho do TRXF, né? O TRXB tem cerca de 9 lojas do Açaí, 3 lojas do Pão de Açúcar e 2 lojas do Extra. Aqui é a estrutura financeira, TRXF tem cerca de 4,6 bi de patrimônio investido e tem cerca de 1 bi de dívida com securitizações. Isso daria 21% de alavancagem e a alavancagem líquida daria cerca de 12,68%. Então, isso você deve levar em consideração também. Tem 1 bi de securitização, mais 394 milhões no TRXB, que também é dívida. Então, também é dívida dele. A sua taxa de securitização do TRXF de IPCA mais 6. E aqui ele fala que tem cerca de 423 milhões em investimentos em ativos com liquidez. Então, se ele precisar de dinheiro, ele consegue vender esses ativos e recuperar 423. E ele precisa pagar nos próximos 12 meses, então no próximo ano, até o terceiro trimestre de 2026, cerca de 51 milhões. Então, por enquanto está de boa, tranquilo. Por enquanto. Aqui ele fala que a relação necessidade de caixa para os últimos 12 meses
frente ao patrimônio líquido é de 1,55%, então menos de 2%. Em relação ao TXB, deve levar em consideração também. Vamos fazer as contas para ver se bate. Uma conta de padaria, hein? Então ele tem cerca de 1 bi 408 de alavancagem, contando o TRXF e o TXB. A gente faz vezes 100 para virar porcentagem. Cerca de 26,25%. Quanto que ele traz? Uma conta de padaria. Representa a alavancagem do TRXB, representa cerca de 4,42% do patrimônio líquido do TXF. Então vamos voltar aqui para o XB. Tem cerca de valor investido 735 milhões e seu saldo devedor com alavancagem 394 milhões. Isso dá cerca de 54% de alavancagem em relação ao valor investido no TXB e a taxa é IPCA mais 5. Ele fala que o prazo médio da dívida é cerca de 13 anos e aqui é o fluxo de amortização dos CRIs, que ele tem que pagar ainda cerca de 0,37%. Em 2026 ele vai ter que pagar cerca de 1,58% da dívida. E aqui só leva em consideração os CRIs, tá? E aqui é relação à dívida total, que podemos ver tá entre quase 1,2 bi. Foi nós vimos ali da 1,4, se eu não me engano. Aqui não está levando em consideração a TRX. Em 2025 ele vai ter que pagar cerca de 3%, que vai cair de 22 para 21, então vai dar 3% da dívida. Aqui ele traz informação que sugere a leitura do relatório gerencial de maio de 2023. Se você quiser que eu traga esse relatório, deixa aí nos comentários, onde ele explica melhor o raciocínio sobre a construção do TXB. Que aqui ele vai explicar toda a operação por trás do TXB. E aqui ele traz que as securitizações foram emitidas pela Bari Securitizadora e Ópia Securitizadora com as seguintes séries e códigos. E aqui tem as séries e seus códigos. Ele fala que a correção é através do IPCA. Assim, fica impossível, segundo a gestão, ocorrer o descasamento de fluxo ao longo do tempo. Então, o CRI e os seus contratos de aluguéis são tudo indexados a IPCA. Então, do mesmo jeito que vai aumentar o valor através do IPCA nos CRIs, também vai aumentar os valores do aluguel nos ativos. E aqui ele traz os seus portfólios imobiliários mais detalhadamente. E não vou passar um por um aqui, que são 74 imóveis, nós vamos ficar aqui até amanhã. Mas, se você tiver interesse, entre no relatório e veja direitinho. Aqui ele traz o locatário, traz o endereço, só isso aqui, só. Locatário, endereço, área do terreno, ABL total, tipo de contrato e o vencimento. Aqui ele traz seus ativos, que são as construções, então seus desenvolvimentos. Primeiro aqui é o Albert Einstein, está com cerca de 77% das obras concluídas. Aqui ele não traz o prazo a expectativa de conclusão. A segunda é a loja Açaí Atacadista, lá em Aparecida de Goiânia, cerca de 36% realizado, ou seja, sua evolução está em 36%. Que ele traz algumas fotos, ó. Tá bem, quase na metade do telhado aqui. A outra é a loja Obra Max, lá em São Gonçalo, Rio de Janeiro, tá com cerca de 80% das obras concluídas. Os que estão mais distantes de ser concluído, acabamento, mas já está com cerca de 82%. E essa é a única obra que ele traz previsão de inauguração, que é dezembro de 2021. Então, final do ano, ele deve inaugurar essa loja já. E dependendo da carência que ele tenha dado pro inquilino, depois dessa carência começa a aumentar. Já um dinheiro a mais no receita de aluguéis. Bom, esse foi o acompanhamento de mais um relatório gerencial, dessa vez do TRXF11. Na minha visão, um bom fundo. Na minha visão, não é o melhor fundo de renda urbana da Bolsa, mas é um ótimo fundo. Vamos ficar de olho nessa 12ª emissão de cotas, se ele vai conseguir captar todos os imóveis do pipeline. E deixa aí no comentário se você é cotista do TRXF, se você pretende subscrever as cotas para ajudar o fundo
captar dinheiro para poder comprar os ativos. O que você acha da estratégia de comprar imóveis com cotas do fundo? Se você é favorável ou desfavorável. Esse foi mais um vídeo do canal JMB Invest. Que Papai do Céu abençoe a vida de todos. Nunca se esqueça, Jesus te ama e eu também. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.